Eu vou te mostrar nessa sessão de terapia como dominar a ansiedade em 3 passos, 3 estratégias fundamentais para você dominar pensamentos, sentimentos e emoções e sair de vez da ansiedade. Sou Márcio Ruiz, psicólogo clínico e professor de psicologia, e você está na nossa sessão de terapia, um ambiente criado para você desenvolver autocontrole e autoconhecimento para desenvolver, para construir uma vida valiosa. O tema de hoje é você livre da ansiedade. Seja muito bem-vindo à sua sessão de terapia. A primeira questão para compreender a ansiedade é que nós temos 2 tipos de ansiedade. Uma chamada de ansiedade normal e outra de patológica, aquela que traz dificuldades para a sua vida. A ansiedade normal é um alarme que soa dentro do seu organismo a fim de te proteger, a fim de fazer com que você tenha energia para respostas rápidas diante de possíveis ameaças. Então a ansiedade em si não é uma coisa ruim. O problema é quando ela se torna um inconveniente nos seus dias. Esse alarme interno, ele está desregulado, ele está sendo acionado em situações que não deveria acontecer. Como por exemplo, às vezes você vai fazer uma apresentação na sua faculdade, no seu trabalho, e esse alarme ele fica excessivo, te trazendo ali preocupações excessivas, pensamentos acelerados, irritabilidade, incapacidade de relaxar, às vezes até o teu sono é perturbado. Então essa ansiedade é chamada de patológica. Os prejuízos que a ansiedade, que esse alarme excessivo ele traz para o teu dia a dia, é essa preocupação excessiva. Os pensamentos que se aceleram, o corpo que fica exausto, você gasta muito tempo checando, controlando, verificando tudo para que a sensação de falta de controle saia de você. A tomada de decisão também fica precipitada quando você vive na ansiedade. A ausência do foco e, de forma geral, você tem uma ineficiência comportamental. A ansiedade, ela vai atacar você em 3 níveis de resposta. Mas, Márcio, eu não sei quais são esses níveis de resposta. A gente fala do nível fisiológico, a excitação do seu sistema nervoso central, ou seja, você tem falta de ar, sudorese, taquicardia, às vezes tremores. O outro sistema de resposta é o cognitivo, os seus pensamentos. Você às vezes tem um acúmulo de pensamentos ou pensamentos acelerados, né? Geralmente que te levam para uma sensação de perigo constante, a sensação de ausência de controle, todos os pensamentos funcionando nesse sentido. E o terceiro sistema é o comportamental, né? A pessoa ansiosa, ela evita muitas situações que acionem a ansiedade. Com isso, ela desenvolve comportamentos de checagem, de controle, de segurança, ou de interrupção de coisas que trazem ansiedade. Ou seja, ela perde muito tempo se comportando de maneira ansiosa. E com certeza isso é muito difícil, né? Pessoas que convivem com pessoas ansiosas tendem a se irritar também, tendem a não desenvolver ali um bom relacionamento. Mas o que está ligado à ideia da ansiedade? A crenças, a um sistema de pensamentos e certezas de incontrolabilidade. De modo geral, a ansiedade se concentra na falta do controle. Como você não sabe o que vem depois, você tenta controlar tudo agora. A pessoa percebe que não terá controle das situações e busca medidas para isso, né? Então ela verifica, ela confere demais, cria regras de controle, aquele jeitão de ser sistemático. Não sei se você entende o que eu quero dizer, né? A pessoa cria regras muito rígidas a fim de que ela tenha a sensação de controle, mas a verdade é que quanto mais ela tenta controlar as situações, menos controle ela tem e mais ansiedade ela aciona. Então a preocupação é excessiva, uma busca por validação de terceiros, né? Você busca que as pessoas te validem sempre ali para que você tenha certeza dessa controlabilidade e você se dedica muitas vezes em excesso a isso, né? Todas essas questões elas fazem parte dos sistemas de crenças de incontrolabilidade que estão fazendo com que você acione a tua ansiedade e não deixa
de fazer um movimento aqui. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, eu vou pedir para você clicar aqui, curtir esse vídeo e também se inscrever no canal, porque isso é muito importante. A gente continua então falando do ciclo dessa ansiedade. Nós sempre temos algo que é chamado na psicologia de evento ativador. Um momento em que a ansiedade ela é ativada. O que pode ser um evento ativador? Sei lá, uma viagem que você programou para daqui a um mês, uma apresentação no seu trabalho, às vezes você fez uma compra parcelada, às vezes você tem um exame de rotina para fazer. Então qualquer uma dessas coisas podem ser eventos ativadores, né? Imagine ali, né, que você tem uma viagem daqui a um mês. Esse evento ativador, quais são os seus pensamentos ali? Será que vai dar tudo certo? Será que eu não estou esquecendo nada? Isso é muito típico de alguém que é ansioso, né? Pensa lá na apresentação do trabalho, né? E se eu gaguejar? E se eu errar? Será que as pessoas vão rir de mim? Meu desempenho vai ser medido como menor? Então, ativa um sistema de pensamentos negativos, catastróficos, preocupados, né? Temerosos. Então, se eu tenho um evento ativador e eu tenho uma avaliação cognitiva, pensamentos que vão na direção de incontrolabilidade, obviamente eu vou acionar o meu sistema emocional, criando ansiedade, tensão muscular, inquietação, angústia e às vezes até uma exacerbação em sudorese, taquicardia, a respiração que fica acelerada, né? E aí o que vai acontecendo? Você começa a se comportar a fim de dar conta desse ciclo. Então é o quarto ponto do ciclo. Primeiro, evento ativador, pensamentos preocupados que contêm erros, emoções ativadas e comportamentos ansiosos. Eu começo a perguntar para as outras pessoas, eu começo a cobrar os outros para que sejam como eu sou, ou você estuda em excesso, né? A pessoa que está lá fazendo aquele exame de rotina já logo vai buscar o seu diagnóstico na internet, ou seja, você busca, faz comportamentos para dar conta de todo esse ciclo da ansiedade, né? E na verdade, essas medidas que você está tendo só estão aumentando, exacerbando os sinais da ansiedade. E aí eu disse para você que nós teríamos 3 estratégias fundamentais. O que fazer então diante dessa ansiedade? As 3 estratégias atacam pensamentos, comportamentos e a própria fisiologia, o próprio comportamento. Preste atenção nisso. Então a primeira estratégia a gente vai olhar, focar nos pensamentos. Você vai fazer aí, anota isso porque isso é muito importante, ou pausa o vídeo para fazer essa tarefa. Você faz um diário de pensamentos. Mas que é isso, Márcio? É um diário mesmo, que você vai dividir em 3 colunas. Coloque lá situações, pensamentos e emoções. Então todos os momentos em que você se sentir ansioso ali, vá lá, escreve qual situação. Escreve qual pensamento passou pela sua mente e as emoções que foram acionadas naquele momento. E o segundo passo é questione a validade dos seus pensamentos. Nem sempre o modo que você está pensando é o melhor modo para solucionar aquela situação. Você às vezes está sendo sequestrado pela ansiedade naquele momento. Então, quando você faz esse exercício, você torna consciente todo esse ciclo, todo esse processo. Você está entendendo que essas situações estão te causando esses pensamentos que lhe suscitam essas emoções. Isso vai te trazer controle sobre toda essa situação. Pega esse exemplo aqui, olha. Se acontecer um acidente na estrada quando você foi para essa viagem, se eu for mandado embora do trabalho, se tal pessoa, se fulano não gostar de mim, pense nessas 3 situações, porque é muito do ansioso fazer perguntas e se, né? Então eu falei, ó, uma situação. E se algum acidente ocorrer na viagem, se eu for mandado embora no meu trabalho e se fulano não gostar de mim? Aí você vai buscar as evidências contrárias a essas perguntas que estão te acionando a ansiedade, né? Qual é a chance real de um acidente ocorrer, né? Eu tenho indícios de que isso realmente vai ocorrer, né? Eu fiz o que poderia ser feito, então são buscas de evidências. Eu fiz o que poderia ser feito no sentido de, fiz a revisão no meu carro, olha, as medidas de segurança já foram tomadas.
agora eu não tenho como controlar todas as variáveis da estrada. Isso já vai te trazer um maior controle. Para outra questão, né? O que de fato indica que eu serei mandado embora do trabalho? Por que eu estou com esse pensamento negativo? Eu não tenho evidências que colaboram com isso. Então preste atenção que essa busca de evidências vai combater o pensamento ansioso. É muito importante que você olhe para isso. Ainda nas estratégias de pensamento, lembre o seguinte: você precisa aceitar e controlar. Mas espera aí, Márcio, o controle não é um problema? Sim. Só o que você controla, né? Você controla o seu comportamento. Então, utilize uma autoinstrução, muito importante. Eu passo isso para os meus pacientes em terapia todos os dias, né? Eu me preocupo com coisas ou situações que estão sob o meu controle. Aquilo que não está, eu aceito. Aquilo que não está sob o meu controle, eu aceito. E isso é fazer o interjogo entre aceitação e controle, aceitação e mudança. Então compreenda isso. Aquilo que está sobre o teu controle, o teu domínio, que normalmente são os seus comportamentos, isso você se preocupa. Aquilo que está fora você aceita. Se você praticar isso, os pensamentos tendem a diminuir gradativamente. Desenvolva essa tolerância à incerteza. Muitas das coisas você realmente não vai ter controle e é preciso tolerar, treinar esse comportamento no seu dia a dia. Então, invista nesses diários de pensamentos e trabalhe essa autoinstrução da aceitação e controle. Não fique tentando suprimir aquela ideia de incerteza. Isso só aumenta a ansiedade. Quero te falar uma coisa também importante para você que quer potencializar o teu controle da ansiedade. Para te ajudar nessa jornada, eu tenho um treinamento bem direto ao ponto que vai te ajudar aí na ansiedade a ter uma vida mais leve, com tarefas gradativas, tarefas que você vai fazer isso no seu dia a dia. É um método que eu desenvolvi em estilo passo a passo, chamado RRA, Reprogramação Rápida da Ansiedade. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar. É realmente um treinamento assim para que você conheça a ansiedade e desenvolva comportamentos anti-ansiedade, mas direto ao ponto. Um sistema imersivo que em 15 dias assim você implementa no teu dia a dia, com um investimento muito baixo, de menos de 70 centavos por dia. Estou colocando aqui na descrição, ao final do vídeo, você vai lá, clique, já entra para o método e começa a estudar e implementar todos os dias na sua vida, tá? Então, isso vai potencializar demais o teu controle. Então, nosso método RRA está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não esquece de fazer parte aí, porque o investimento realmente é muito, muito, muito pequeno, menos de 70 centavos por dia. O que fazer, então, com os comportamentos? Comportamentos ansiosos são importantes, né? Então eu disse para você que eu tenho que lidar com pensamentos, te dei estratégias para isso, mas a segunda estratégia está voltada aos comportamentos. Você, ao identificar seus processos mentais com os diários, você agora vai fazer a ação oposta, é não obedecer os pensamentos preocupados, exagerados. Se o normal da ansiedade era levar você para verificar ainda mais, perguntar para as pessoas, entrar no site do laboratório, lembra o exemplo que eu te dei lá, pessoas que buscam diagnósticos, né, de 5 em 5 minutos. Agora, a estratégia comportamental é agir de forma contrária, tolerando a incerteza. A gente chama de treino de tolerância à incerteza. O pensamento vai compelir você a agir de modo ansioso, só que você vai lembrar dessa estratégia. Olha, eu estou fazendo a ação oposta. Se ele me manda para a direita, eu vou para a esquerda. Porque quanto mais obedecer, mais eu condiciono o meu corpo a ser ansioso. Se o corpo se acostuma gradativamente e você constrói um padrão novo, mais calmo e equilibrado, menos afobado, menos ansioso você vai se sentir. Então a ação oposta é fundamental para que você possa ter comportamentos anti-ansiedade. Uma vez que você identificou ali no diário de pensamentos as situações que são gatilhos para a sua ansiedade, a técnica de ação oposta vai ser fundamental para que você retire o condicionamento do seu organismo e ele comece a funcionar em um modo mais tranquilo. Para a fisiologia, para o corpo especificamente, que é o terceiro passo fundamental nesse sentido, né? Estilo de vida, gente. Você precisa
questionar, rever o seu estilo de vida. Excesso de trabalho, excesso de informações, tela, né? Coloque regras para isso. Isso tem que ser levado a sério. O excesso de telas hoje, ele é responsável pela hiperexcitação do teu organismo. O nosso organismo não foi feito para viver em telas a todo momento. Então, organize, coloque poucos momentos para entrar em rede social, limite isso, né? E o excesso de trabalho eu já estava dizendo. Construa também uma rotina de sono regular. Ansiedade e sono irregular, elas estão intimamente ligadas. Pessoas que não dormem bem em uma quantidade suficiente vão experimentar em algum grau depressão ou ansiedade. Então coloca lá uma regra para você dormir em um horário definido, acordar em um horário definido, sempre respeitando aí 8 horas de sono. Isso vai ser fundamental para o controle da sua ansiedade. Seu corpo começa a funcionar em níveis equilibrados. E essa aqui, obviamente, é clássica, né? Atividade física regular. Isso melhora o funcionamento fisiológico, reduzindo níveis de ansiedade. Qualidade alimentar, alimentos gordurosos, ricos em açúcar, auxiliam no aumento da ansiedade. Então faça um checklist aí no teu dia a dia, na tua rotina, para que você possa ter um corpo funcionando de maneira mais calma e tranquila. Lembre-se disso. Não esquece de fazer aquela sua inscrição aqui no canal, curtir esse vídeo. Se esse vídeo aqui te ajudou a construir uma ideia mais saudável de ansiedade, não esquece de fazer isso. Continua comigo, se inscreve no canal, deixa aquele like que é muito importante, como eu estava dizendo para você, e assista os outros vídeos do nosso canal. Não esquece de acessar os nossos treinamentos que estão aqui embaixo. Eu falei hoje do treinamento para ansiedade que está aqui na descrição. Vá para o outro vídeo, maratone, porque a ideia é que a sessão de terapia seja um ambiente para que você possa desenvolver autoconhecimento, autocontrole, controle emocional para construir uma vida valiosa. Lembre-se, simplesmente refletir aqui não é suficiente. É importante mudar aquilo que você faz para mudar o que sente. Esse é muito o meu lema, né? Para mudar o que sente, mude o que faz. Eu te espero no próximo vídeo.